Antes de começar o tema desse vídeo, eu preciso que eu dê um recado para vocês. Como vocês sabem, para comemorar o centenário da publicação de Ulisses, que é um romance do James Joyce, eu resolvi fazer a leitura conjunta deste livro por aqui. E como vocês também sabem, já faz um bom tempo que eu não posto nada referente a este livro na playlist. Por quê? Algumas pessoas sabem que eu sou professor, eu dou aula em uma escola estadual de São Paulo. Então talvez isso que eu vou falar agora não seja novidade para quem também é professor ou professora, mas eu parto do princípio de que nem todo mundo que me assiste dá aulas também, ou pelo menos nem todo mundo que me assiste dá aulas em escolas estaduais de São Paulo. Mas o fato é que todo final de bimestre a gente tem que lançar as notas em um site chamado Secretaria Escolar Digital. Acontece que esse site ficou fora do ar durante, sei lá, uma semana quase. Ou quando esse site voltava ao normal, era por pouquíssimo tempo. Então, isso por si só já atrasou muito a finalização do bimestre passado, né? Ou pelo menos isso foi uma realidade para mim e para vários dos colegas com os quais eu conversei. Então isso por si só já atrasou um pouquinho as minhas leituras, porque eu tive que parar toda a minha vida praticamente para me dedicar só a ficar ali tentando o dia inteiro lançar as notas no sistema. Às vezes eu levava o dia inteiro para lançar uma nota só por conta dessa instabilidade, né? E segunda coisa, logo depois disso que eu falei, agora eu vou poder voltar ao normal, enfim, férias, etc e tal, o querido governador anunciou que os professores das categorias O, a qual eu pertenço, e F, sendo que esses últimos, alguns professores dessa categoria, né, acabaram optando por uma nova carreira lançada pelo Estado, enfim, e aí eu posso futuramente fazer um vídeo só falando sobre isso, mas enfim, o governador determinou que esses professores que optaram pela nova carreira e que pertencem à categoria O deveriam fazer um curso para poder pagar umas horas que ficaram em haver, porque ele já nos pagou, mas a gente ainda não se adequou inteiramente às exigências que o governo nos impôs de maneira absolutamente autoritária. Ele não deu tempo da gente se organizar, ele não deu tempo da gente deliberar, ele não deu tempo da gente conversar, opinar sobre nada, ele simplesmente foi lá, baixou o decreto e acabou, a gente tem que seguir, tá? E esse curso, ele varia de acordo com a carga horária do professor. Veja bem, eu sou professor de língua portuguesa, então tenho muitas horas, né? Eu dou muitas aulas. E aí assim, eu estou tendo que fazer, nas minhas férias, um curso de 50 horas, né? Então, veja bem que por conta disso, eu estou tendo que dedicar novamente grande parte do meu dia a esse curso, porque senão depois eu vou ter um desfalque no meu salário e por conta disso é que eu não estou conseguindo me dedicar à leitura de Ulisses. Quer dizer, eu até terminei de ler o momento do livro que eu havia separado para o último vídeo que deveria ter sido lançado, só que eu li de maneira tão corrida que eu achei melhor reler esse mesmo trecho para poder organizar melhor as minhas ideias, enfim. E é por conta disso, por conta de todos esses atropelos, que a playlist sobre Ulisses está parada por enquanto, mas eu acho que agora, no mais tardar em agosto, eu espero que tudo volte ao normal, nem que eu tenha que fazer vários vídeos em sequência para poder colocar o cronograma em dia de volta. Então, me desculpe para vocês aí que estão acompanhando aquela playlist, mas continuem as leituras de vocês, porque em algum momento do futuro eu vou acabar alcançando esse nosso cronograma de uma maneira ou de outra, certo? Veja bem, todos esses imbrólios, né, toda essa confusão que vem acontecendo se deve, sobretudo, às várias mudanças que foram iniciadas agora em 2022. No início do ano, eu fiz um vídeo falando sobre a implementação do novo ensino médio e sobre como isso teria consequências perniciosas, né? Eu acho que naquele vídeo eu disse que a gente não veria essas consequências a curto prazo, mas veja só, eu errei, porque essas consequências já estão aparecendo. Para você aí que dá aula no estado de São Paulo, você sabe que tem vários professores que estão abrindo mão de aula,
Tem vários professores que estão ficando doentes por conta. Os alunos também voltaram depois de um período muito complicado, né? Agora que eles estão, de fato, tendo que se ressocializar em um ambiente escolar, e isso tem as suas consequências também, né? Então, assim, em resumo, está tudo um caos. E ao invés de readaptar, de remodelar essas mudanças que aconteceram, o governador simplesmente resolveu agir de maneira completamente desrespeitosa com toda uma categoria de profissionais. Eu não sei se vocês viram isso, mas para algumas disciplinas, como por exemplo geografia, agora você não precisa ser formado em geografia para dar aulas dessa matéria pelo estado de São Paulo. Basta você ser pedagogo, por exemplo, que você já consegue dar essas disciplinas. E isso, por si só, tem consequências muito graves, né? Não só basta você ser pedagogo, mas eu já sei de casos em que basta você ter exímio saber em uma determinada área. Por exemplo, você é engenheiro, você pode dar aulas de matemática, né? Então veja que não demorou nem um ano, na verdade não demorou nem 6 meses para a gente perceber que essa história de um novo ensino médio não está dando certo. Não só o novo ensino médio, né? Porque, como eu disse lá naquele meu vídeo no início do ano, essas alterações, elas são mais frequentes no ensino médio, mas elas se espraiam para todas as áreas, né? Para todas as épocas da educação, por todo o sistema educacional brasileiro. E infelizmente a gente está tendo de lidar com isso da pior maneira possível, né? E infelizmente também eu não vejo opção para que isso melhore, sabe assim? Eu não vejo ninguém falando sobre a possibilidade de revogar essa reforma. As pessoas falam muito em revogar a reforma trabalhista, mas pouco percebem que a reforma do ensino médio ela deriva diretamente da reforma trabalhista, né? Então, a meu ver, como educador, não adianta nada você revogar uma reforma sem revogar a outra. Isso não vai dar certo, tá? Mas as pessoas estão mais preocupadas com outras coisas, infelizmente, né? A educação, mais uma vez, está sendo ali negligenciada, e isso é muito grave, né? E veja bem, eu não estou falando só de um espectro político ou de outro, eu estou falando de todos, ou pelo menos daqueles que têm mais espaço na mídia, né? Porque eu sei de propostas que já acenaram para essa possibilidade de revogar a reforma do ensino médio também. E, enfim, se você aí dá aula, você sabe muito bem que a nossa situação está cada vez mais caótica. Então foi por conta desse caos que eu não consegui colocar em dia a playlist lá de Ulisses, mas eu pretendo fazer isso muito em breve, né? Mesmo tendo que trabalhar aqui nas minhas férias, etc e tal. Vamos ver se agora, a partir da semana que vem, a coisa já melhora um pouquinho. E daí, quem sabe, eu já consigo me organizar melhor. Certo? Então, posto esse recado gigantesco, que era para ser só uma coisinha assim, rápida de 2 minutos, mas eu começo a falar e me empolgo, né? Porque realmente eu estou muito desesperançoso com o rumo que as coisas estão tomando. Mas enfim, o que era para ser só um recadinho de 2 minutos virou esse prolegômeno enorme. Mas, posto esse recado, vamos ao vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Os Pescadores, que é um romance publicado originalmente em 2015 e que é também um livro de estreia desse autor nigeriano contemporâneo chamado Chigozie Obioma, ou algo que o valha, que inclusive é um autor que tem um outro livro publicado aqui no Brasil, que é Uma Orquestra de Minorias, e depois de ter lido aqui Os Pescadores eu fiquei bastante interessado naquele outro livro do autor. Já faz mais ou menos uns 2 meses que eu li aqui Os Pescadores,
para o clube do Apoia-se aqui do canal, né? Então todos os meses eu coloco uma lista de livros e as pessoas votam no livro que melhor lhes interessa, enfim, que mais lhes interessa. E, se não me engano, no mês de maio, o livro mais votado foi aqui, então, Os Pescadores. E eu gostei bastante da experiência de ter lido este livro. Fiquei muito surpreso com essa leitura. Mas, enfim, uma coisa que me chamou bastante a atenção aqui neste romance foi o modo como o autor conciliou impulsos mais regionais a outros mais cosmopolitas, digamos, pensando naquele binômio entre o local e o universal que está presente em várias obras, sobretudo naquelas advindas de países com um passado colonial. E quem fala um pouco sobre isso, pensando no caso da literatura brasileira, é o Antônio Cândido, em um ensaio intitulado Literatura e Cultura de 1900 a 1945, que é o ensaio que está aqui no Literatura e Sociedade. É um dos textos mais importantes do Antônio Cândido, porque nele o autor reflete um pouquinho sobre essa dialética entre o localismo e o cosmopolitismo, no caso da nossa literatura modernista. Então é um texto bastante interessante e me parece que essa dialética que o Antônio Cândido observa na nossa literatura também está, de certo modo, presente aqui neste Os Pescadores e em vários outros livros que, como eu disse, vieram de países que têm algum tipo de passado colonial e não me parece que isso seja completamente gratuito. Mas, enfim. Então, veja, no caso aqui de Os Pescadores, se por um lado há aqui no romance elementos muito ligados às tradições da Nigéria, como por exemplo o uso de provérbios, o retrato da multiplicidade cultural daquele país, a diversidade linguística, porque os personagens aqui falam em inglês, em Yorubá, em Igbo e em vários outros idiomas e dialetos locais, e mesmo a dicção deste narrador aqui aponta para o caráter mais tradicional do romance, porque é bastante perceptível a raiz oral desse modo de narrar, então a história parece estar sendo contada por um griot, por um contador de histórias mais tradicionais. Então, se por um lado há aqui esses vários elementos que se ligam diretamente às tradições nigerianas, por outro lado, o modo como esses elementos aparecem na construção do enredo e dos personagens tem um apelo mais universalizante. Basta pensar, por exemplo, que esse romance tem algo muito próximo da tragédia grega, principalmente no que se refere a essa tentativa de fugir do próprio destino que a gente vê lá no Édipo, rei do Sófocles, né? E tanto no Édipo quanto aqui nos Pescadores, os personagens conhecem os destinos que lhes aguardam graças a profecias que recebem e a partir dessas profecias é que as ações desses protagonistas vão levar à concretização daquilo que foi profetizado. De modo que em ambos os textos a gente se pergunta o tempo todo: será que essa tragédia ou que essas tragédias teriam acontecido se os protagonistas não soubessem delas? Porque foi exatamente tentando evitar esses destinos trágicos que esses protagonistas realizaram as profecias que, teoricamente, lhes aguardavam, né? Então, é um tipo de estratégia narrativa bastante interessante a utilizada aqui pelo autor, e que é uma estratégia que, como eu disse, aponta para essa ligação muito forte lá também com os textos gregos, né, com as tragédias gregas. Então esse é um romance bastante trágico nesse sentido. Então, apenas para dizer o porquê de eu ter feito esse comentário sobre essa dialética entre elementos mais locais e outros mais cosmopolitas, mais universalizantes.
E esse meio caminho entre o local e o estrangeiro deriva, na verdade, do passado colonial da Nigéria, que vai ser bastante criticado e aparece aqui como algo diretamente relacionado à corrupção e às complicações políticas e sociais vividas naquele país. Então veja que essas questões mais políticas e sociais, bem como alguns detalhes que apontam para a colonização inglesa, vão aparecer aqui às vezes de maneira mais direta e outras vezes de maneira mais alusiva, e pode ser que isso seja uma dificuldade para quem não conhece muito da história da Nigéria, como é o meu caso. Só que ao mesmo tempo essa é uma dificuldade que se resolve fácil com uma pesquisa rápida no Google. Então, por exemplo, há vários momentos aqui em que o pai do protagonista faz referência a um determinado político, a um determinado evento histórico. E assim, como eu não conheço essas pessoas, esses eventos, eu não entendi logo de início a que esses personagens estavam se referindo. Mas aí eu fui lá e procurei no Google e isso já me ajudou a me localizar de maneira mais efetiva aqui no romance. Então, é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é uma dificuldade fácil de ser contornada, tá? Então não desista só porque você vai entrar em contato aqui com algumas coisas que você não conhece em um primeiro momento. E daí, pensando nisso, pensando nesse entorno social e político do romance, um detalhe sobre a formação nacional da Nigéria e de outros países que também foram colonizados não deve passar desapercebido aqui ao longo da leitura, porque antes da chegada dos colonizadores, no caso aqui os ingleses, já havia uma organização específica dividindo as diferentes etnias locais. Só que essa organização anterior foi desfeita, foi ignorada graças a essa ação externa dos colonizadores, e o que antes era uma convivência mais ou menos harmoniosa acaba ruindo completamente, e essa é uma informação muito relevante, então depois eu vou voltar a ela para poder falar de um aspecto aqui do romance. E daí veja, a narrativa ela se passa em algum momento dos anos 90, na verdade a primeira data mencionada aqui pelo narrador é 1996, e essa, só que aí em alguns momentos ele acaba voltando, em outros momentos ele acaba avançando nessa narrativa. Mas enfim, então o livro é narrado pelo Benjamin, que já adulto se lembra da época em que tinha 9 anos, porque foi depois dessa época que a vida dele e de toda a sua família mudou drasticamente. E esse período foi tão significativo para esse sujeito que mesmo depois de 20 anos ele ainda se lembra de tudo com uma profusão de detalhes impressionante. E daí uma coisa importante sobre esse posicionamento do narrador é que essa distância temporal permite que ele crie suspense e antecipe algumas coisas que só vão acontecer mais adiante. E além disso, é muito bom lembrar que, por mais que o protagonista seja aqui uma criança, o narrador já é um adulto, mesmo ele sendo a mesma pessoa. E essa diferença é muito importante para a gente pensar em uma leitura mais política do texto, porque veja, por mais que seja ali uma criança que esteja vivendo tudo aquilo, essa vivência está sendo filtrada pelo olhar de um adulto que não só tem as suas opiniões mais amadurecidas, como também sabe como tudo aquilo terminou. Então, é muito frequente que em um determinado momento o narrador diga, por exemplo, aconteceu tal coisa, mas eu vou falar disso mais tarde, porque isso foi determinante para a tragédia que se abateu sobre nós. Então ele faz esse tipo de declaração em vários momentos, e isso cria algumas expectativas, né? Isso gera algum suspense ali no leitor. Bem, a família do protagonista é formada então pelo pai, pela mãe e pelos 6 filhos do casal, incluindo o próprio narrador. Só que desses 6 filhos, a narrativa vai acompanhar apenas os 4 mais velhos, porque os 2 caçulas ainda são muito novinhos quando os eventos narrados se desenvolvem, então eles não têm muita atuação naquilo que acontece. E uma coisa interessante
é que no início de cada capítulo, o narrador vai caracterizar um dos membros da família de um jeito diferente. Então, por exemplo, o pai, no capítulo dedicado ao pai, é dito que ele era uma águia, né? Então, esse pai ele é bastante rigoroso e sempre foi muito rígido na educação dos filhos, porque ele queria que todos os filhos fossem médicos, engenheiros, advogados, etc, etc, etc. Porém, esse pai trabalha em um banco do governo e ele acabou sendo transferido para uma outra cidade. Só que como essa outra cidade é muito violenta, o pai decide não levar a sua família junto, né? Porque estava acontecendo ali uma guerra. Pelo que eu entendi, essa violência tinha alguma relação com conflitos políticos e étnicos pelos quais o país estava passando. E uma das etnias mais perseguidas era justamente a etnia da família do protagonista. Então, para evitar uma desgraça, o pai decide ir sozinho para essa outra cidade. Além disso, o pai também não podia ficar indo e voltando, não podia ficar viajando todos os dias entre uma cidade e outra, porque esses lugares eram muito distantes entre si. Então, por exemplo, é como se ele morasse com a família no sul do país e fosse transferido para uma cidade que fica no norte da Nigéria. Então, ele teria que todos os dias atravessar o país para poder, enfim, conseguir trabalhar e isso ficaria economicamente e mesmo fisicamente muito desgastante e inviável. E por isso mesmo ele muda sozinho para essa outra cidade. Outras coisas importantes sobre esse pai são, primeiro, por trabalhar para o governo, ele estava bastante esperançoso com as eleições, só que aí em 1993, que é o ano em que acontecem essas eleições para as quais o pai estava esperançoso, em 1993, não sei se vocês sabem disso, mas aconteceu um golpe na Nigéria e os militares tomaram o poder. Então veja que essa história de militar na política não dá certo, não é verdade? Mas enfim, o fato é que a partir desse golpe, os conflitos que já eram frequentes desde antes da independência, que aconteceu em 1960, se acentuaram ainda mais e duraram, se não me engano, até 1999. E tudo isso aparece aqui direta ou indiretamente, às vezes por meio de alusões, outras vezes mesmo textualmente em alguns diálogos. Então, o primeiro detalhe que eu gostaria de reforçar sobre esse pai é que ele era um sujeito muito preocupado com a política, exatamente porque, afinal de contas, ele era um funcionário do Estado, né? Porque ele trabalhava nesse banco que pertencia ao governo. Outra coisa muito importante sobre esse pai é que ele é um sujeito mais ocidentalizado, ou seja, ele rechaçava vários dos costumes locais por julgá-los atrasados, incivilizados ou coisa parecida. Basta pensar que, se não me engano, esse pai acabou se convertendo ao cristianismo e por isso ele olhava com muita distância e com muita desconfiança para os costumes e para as tradições religiosas locais, né? E isso vai ter uma importância determinante aqui para o andamento da narrativa em algum momento. O terceiro elemento que eu gostaria de reforçar sobre esse pai é o seguinte: como ele tem um bom emprego, né, uma boa casa, ele consegue sustentar a mulher e os seus 6 filhos, esse pai sempre é olhado com muita inveja pelos vizinhos, e esse clima meio tenso fica ainda mais palpável porque o pai adota uma postura meio arrogante mesmo. Então, a gente percebe que ele se sente superior às pessoas em volta exatamente por conta desse posto privilegiado que ele ocupa, que lhe permite sustentar uma família tão numerosa, né? Tudo isso fazendo referência então a esse pai. Já a mãe do narrador é caracterizada aqui como a falcoeira. E na verdade ela acaba não se impondo muito, e isso mostra o lugar subalterno que a mulher ocupava, mesmo dentro da própria estrutura familiar. Só que esse apagamento da mãe também é uma escolha narrativa
que se deve ao fato de que, como o romance foca nos irmãos mais velhos do narrador e a mãe está o tempo todo ocupada com os irmãos mais novos, ela acaba não tendo tanta presença, assim, pelo menos na primeira metade da narrativa. A influência dessa mãe acaba meio que se perdendo por conta mesmo dessa escolha em focar a história nos irmãos mais velhos, enquanto a mãe cuida dos caçulas. E aí, com a mãe ocupada, né, com os filhos mais novos, e o pai longe por causa do trabalho, quem fica responsável pela criação dos irmãos do meio é o primogênito da família, que é um rapaz de 15 anos chamado Iquena. E o interessante é que os próprios irmãos o veem como uma figura responsável, quase como se ele não fosse um adolescente, mas sim um adulto a quem eles deveriam ali responder na ausência do pai. Então nós temos aqui o Iquena, que primeiro é caracterizado como uma sucuri e depois, conforme os eventos da narrativa se desenvolvem, esse personagem vai ser caracterizado como um pardal. Então nós temos o Iquena, depois dele nós temos o filho chamado Boja, que é caracterizado como um fungo. Aí depois do Boja vem o Obembe, que é caracterizado como um cão de caça. E por fim nós temos o Benjamin, que é um narrador e que se caracteriza como sendo uma mariposa na época em que os eventos se desenvolvem, né? E além deles nós temos também os dois irmãos menores que praticamente não aparecem, que são lá o Davi e o Knen, ou algo do tipo, e que são chamados apenas de crianças. Então eles não têm uma caracterização mais aprofundada ou mais simbólica do que essa, né? E é interessante perceber como, a partir de cada uma dessas caracterizações, os personagens vão se desenvolvendo, né? Então é muito curioso ver o porquê dessa mudança, né? Do Iquena, por exemplo, que sai do posto de sucuri e chega ao posto de pardal. Mas enfim, acontece que por mais responsável e por mais ciente de suas obrigações que o Iquena seja, ele continua sendo um adolescente. Por mais que os irmãos o vejam como um adulto, etc., ele continua sendo um adolescente e por isso, como a mãe está ocupada com os caçulas e o pai está ausente, esses meninos começam a faltar às aulas, a ficar jogando futebol, andando pela vizinhança, brigando e brincando com as crianças do bairro, etc, etc, etc. Até que um dia eles têm a brilhante ideia de ir pescar em um rio que contornava a cidade, e é por isso, inclusive, que o nome do romance é Os Pescadores. E tem dois detalhes muito importantes sobre esse rio no qual esses irmãos começam a pescar. O primeiro desses detalhes é o seguinte: por mais que antes esse rio fosse visto como um lugar sagrado, com vários templos, etc. e tal, depois da chegada dos colonizadores a coisa mudou, já que a colonização envolveu também a demonização das tradições e das culturas locais. Então, no presente da narrativa, o rio é visto como um lugar amaldiçoado. E daí, sobre isso, o capítulo 2 do romance inicia da seguinte maneira, isso está na página 19 dessa minha edição. O Omiala era um rio terrível. Havia muito tempo era desprezado pelos habitantes da cidade de Akuri como uma mãe abandonada pelos filhos. Ele já havia sido um rio cristalino que propiciava peixes e água potável aos primeiros assentadores. Passava ao redor de Akuri e serpenteava por dentro e pelas bordas da cidade. Como muitos rios semelhantes na África, o Omiala já foi visto como uma divindade. As pessoas o veneravam. Erguiam templos em seu nome, procuravam a mediação e os conselhos de entidades como Iemonjá e Oxá, de sereias e outros espíritos e deuses que habitavam os corpos aquáticos. Isso mudou quando os colonizadores chegaram da Europa e introduziram a Bíblia, diferenciando os adeptos do Omiala dos outros, fazendo com que as pessoas agora de maioria cristã começassem a ver nele um lugar amaldiçoado, um berço emporcalhado. O rio tornou-se uma fonte de rumores sombrios. Um deles dizia que as pessoas faziam todos os tipos de rituais em suas margens.
Isso era confirmado pela quantidade de cadáveres, carcaças de animais e outros materiais ritualísticos que boiavam na superfície do rio ou eram jogados em suas margens. Né? Então nós temos aqui esse detalhe que o rio é mal visto na cidade, principalmente pelas pessoas que foram convertidas ao cristianismo. Né? E como eu disse antes, a família do narrador é uma família cristã. Então esse é um dado importante que, mesmo sabendo dessa má fama do rio, esses irmãos decidem ir até ele para poder pescar ali enquanto matam Maula. E o segundo detalhe importante sobre esse rio é o seguinte: uma vez que esse rio tem essa má fama, as pessoas que o frequentam não eram lá muito benquistas pela cidade. E uma dessas pessoas era um louco que vagava pelas ruas e se chamava Abulo, ou algo do tipo, e que é caracterizado aqui pelo narrador como sendo o Leviatã. Pois bem, um belo dia, durante uma dessas pescarias dos irmãos, eles acabam encontrando o tal do Abulo, que faz uma profecia. E ele diz que o Iquena, que é o irmão mais velho, seria morto por um pescador. Mais especificamente, ele seria morto por um de seus irmãos. E a partir desse momento, toda aquela união familiar que existia entre esses irmãos vai aos poucos se dissolvendo conforme o Iquena vai progressivamente ficando cada vez mais maluco, graças ao medo e à desconfiança em relação aos irmãos. E é por isso que ele deixa de ser uma sucuri e passa a ser um pardal por conta dessa fragilidade que vai se apossando dele. Né? E de fato, a tal profecia se concretiza e ele acaba mesmo sendo assassinado por um dos irmãos. Eu não vou dizer que irmão é esse, mas veja que esse detalhe não é um spoiler, porque isso já acontece bem no meio do livro. E aliás, isso é muito interessante, porque de início eu pensei que primeiro os irmãos não iriam levar o Abulo a sério, porque ele tem fama de louco e ele claramente não domina suas faculdades mentais. Então isso mostra o impacto, a importância que a palavra tem para essa cultura, ou pelo menos o impacto que a palavra exerce sobre esses personagens. Então, uma vez que uma coisa é proferida, ela ganha um status de veracidade incontornável. Então, não tem como você ir contra aquilo que foi dito. Né? E segunda coisa, eu pensei que se essa profecia fosse se realizar, porque nós estamos falando de um profeta louco, né? Então pode ser que ele estivesse apenas delirando, mas enfim, de início eu pensei que se essa profecia fosse se realizar, isso só aconteceria no final do romance. Mas como eu disse, bem no meio do livro acontece o tal assassinato. E isso me fez pensar, tá, mas e agora, né? Então veja que o importante no enredo não é tanto o assassinato em si, mas sim as consequências dele para essa família. E aí entra a questão, será que essa tragédia teria acontecido se esses irmãos não tivessem recebido a tal profecia? Porque foi o descontrole do Iquena, por conta do medo de ser assassinado pelos irmãos, que acabou gerando a situação que o levou à morte. E daí, novamente, não vou entrar em detalhes em relação a isso. E daí, veja, antes mesmo do assassinato, a família já foi despedaçada graças aos conflitos crescentes entre esses irmãos, mas depois do assassinato, aí é que a coisa complica de vez. Então, o irmão assassino desaparece por uns tempos, o pai passou a se sentir cada vez mais culpado, porque afinal de contas ele pensa que se ele não tivesse se mudado de cidade, nada daquilo teria acontecido, porque aí os meninos não teriam matado aula para ir pescar, e daí, consequentemente, eles não teriam encontrado lá o maluco que fez a profecia. Né? A mãe desses meninos começa a ter umas crises cada vez mais frequentes, e ela também acaba vendo aranhas por todo canto, e por aí vai. Né? E quanto aos outros dois irmãos, eles também vão acabar tendo ali um destino nada agradável, mas aí você vai ter que ler, porque se eu for falar do destino de cada um aqui, pode ser que isso estrague, enfim, a surpresa de saber
qual foi o irmão que assassinou. E eu acho que esse é um ponto interessante também, para ver a partir daquelas características de cada irmão, quem poderia assassinar o Ikena, que até então era a verdadeira sucuri da família, digamos, né? Mas o fato é que um dos motivos pelos quais todas essas tragédias vão se abatendo sobre a família é justamente a desunião que se estabelece entre os irmãos depois da profecia do maluco. Porque existe uma correspondência entre o esfacelamento individual do Ikena, por causa da loucura que vai se abatendo sobre ele, e o esfacelamento dessa família por conta do assassinato. Assim como também existe uma correspondência entre o esfacelamento dessa família e o esfacelamento da Nigéria por conta das várias crises políticas e étnicas que acontecem ali naquele país. E essas várias crises políticas pelas quais a Nigéria passa só se estabeleceram historicamente graças à interferência externa. E aqui eu volto àquela questão da formação da Nigéria que eu mencionei no começo desse vídeo, porque na verdade, em quase todos os países de passado colonial, a gente acompanha algo muito semelhante, que é a população local, com suas várias etnias, ocupa o espaço com relativa harmonia, apesar de suas diferenças culturais e sociais, até que chega o colonizador e impõe uma profecia que é transformar aquele território já dividido em uma coisa só, ignorando todas essas diferenças pré-existentes. Daí em diante, existem dois conflitos que se instauram. Existe o conflito com o colonizador, por conta da busca pela independência, e existe também o conflito entre os colonizados para ver quem assumiria o poder. E não raro, o próprio país colonizador acaba interferindo nesses conflitos internos. E daí, basta você ler livros como, por exemplo, aqui, o Mayombe, do Pepe Tela, para o qual inclusive já há vídeo no canal, o link vai estar lá embaixo. Então basta você ler livros como esses para você ver como esse tipo de coisa, né, esse tipo de conflito interno depois da independência não aconteceu apenas na Nigéria. Então se você pega lá depois dos anos 70, a maioria dos países colonizados por Portugal na África passaram, depois da independência, por algum tipo de guerra civil graças a esse conflito para saber quem assumiria o poder daqueles países, né? E pelo que a gente percebe aqui, graças a essas várias alusões que principalmente o pai do protagonista vai fazendo aqui, a Nigéria passou por algo muito semelhante. Pois bem, pensando nisso tudo, então, em todo esse contexto político, o Abulo, que é o tal do velho maluco que fica no rio e que faz a profecia, representa aqui o colonizador que faz uma profecia, e esses irmãos representam aqui as várias etnias que acreditaram nessa profecia, mesmo sabendo que ela foi proferida por um louco. E é por acreditar nessa profecia que esses irmãos vivem as várias experiências trágicas que vão se sucedendo. Então veja, na profecia dos colonizadores, aquele território da Nigéria seria um único país, apesar das diferenças étnicas e culturais da região. E na profecia aqui do romance, esses irmãos iriam se virar uns contra os outros, graças a essa interferência externa à estrutura familiar. E veja, em ambos os casos, então, a estabilidade anterior é rasurada graças a essa interferência externa e à ingenuidade das pessoas que acreditaram nessa loucura profetizada e passaram a viver a partir dela. E essa leitura fica ainda mais evidente conforme o autor vai colocando várias críticas, não só à política da Nigéria, mas também à corrupção sistêmica que impede o avanço do país.
Então, em vários momentos, os personagens aqui falam sobre corrupção, sobre guerras étnicas, sobre a crise política, sobre o golpe, etc, etc, etc. E assim como essa família se desfez, um país colonizado não tem como reagir à colonização, porque antes tem de lidar com os vários problemas que já existiam, mas que se intensificaram graças a esse elemento externo que desestabilizou as coisas. E uma coisa interessante é que no romance, depois que a profecia do Abulo se realiza, é como se o tempo deixasse de passar, porque a família para de tirar as folhas do calendário. E no caso da Nigéria, quando a profecia do colonizador se realiza e aquele território com tantas diferenças se torna uma coisa só, o tempo também para de passar devido aos vários conflitos que começam a acontecer e que impedem o progresso daquela região. Então, no fim das contas, o romance é um grande questionamento sobre a identidade da Nigéria como um país, porque os problemas da Nigéria se devem principalmente a esse passado colonial que impôs uma unidade que não existia antes e que continua não existindo na prática. Então, a grande questão aqui é como pensar a identidade de um país se essa identidade foi forjada a partir de um olhar externo e de uma profecia proferida por um louco, né? No caso lá, o colonizador. Então, é muito interessante perceber como o autor subverte aqui, porque ele pega uma figura que teoricamente seria tradicional, que é a do sujeito que sai falando profecias e que é meio maluco, enfim. Então, o Abulo, teoricamente, ele representaria esse saber tradicional, esse saber místico. Só que, se a gente pensa nessa leitura mais política, aqui ele funciona como esse elemento externo que acaba desestabilizando a cultura local, que acaba levando a família à ruína graças a esse momento em que os irmãos se voltam uns contra os outros e assim não conseguem reagir a essa interferência externa que se impõe sobre eles. Então, veja bem, é um livro muito interessante, né? E é um livro que, enfim, o estilo do autor, por ser um estilo bastante ligado a esses contadores de história tradicionais, é um tipo de livro que você lê com relativa rapidez, com relativa facilidade, né? Então fica aqui essa minha recomendação. E como eu disse no início do vídeo, eu pretendo também comprar o outro livro desse mesmo autor para poder fazer vídeo aqui para vocês, certo? Se você aí pode e quer contribuir financeiramente com este canal, e assim você participa, por exemplo, lá do clube de leitura aqui do Apoia-se, né? Eu vou deixar lá embaixo o link para o meu perfil naquela plataforma e a partir do link você tem acesso não apenas aos planos de apoio, mas também às recompensas referentes a cada um desses planos. E para você aí que quer, mas não pode me ajudar financeiramente, você pode fazer isso mostrando para essa plataforma aqui, para o YouTube, que esse meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então, faça todo aquele métier. Curta o vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.